Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, nós estamos tratando o capítulo 4, onde fala sobre a pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. Hoje, vamos tratar a questão 186, onde Kardec faz uma pergunta para os espíritos, que foi a seguinte: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? A resposta é a seguinte: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Ainda Kardec faz uma segunda pergunta em cima dessa questão. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? E os espíritos respondem o seguinte: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Ou seja, nós sabemos que não existe a demarcação propriamente dita, porque o espírito tem muitas e muitas e muitas encarnações para chegar na condição de espírito puro. Então veja, cada encarnação, cada nova oportunidade de você ir desvencilhando das más tendências, né? Evoluindo nos pontos que o espírito precisa evoluir, trabalhando na intelectualidade, no amor, na bondade, na caridade. Nós sabemos que todos nós precisamos, né, combater as nossas más inclinações. Então, fica claro aqui que isso vai acontecendo com o passar dos tempos, né? E pode ser um pouco mais, um pouco menos, a depender da vontade de cada um de nós, de cada espírito, evoluir, se tornar, né, um ser melhor. E isso vai com o passar do tempo. Então, quando esse movimento vai acontecendo, imagina a linha do tempo, né? Até que você atinja a condição de espírito puro, muitas e muitas e muitas diversas, né, encarnações a gente vai precisar para a gente poder combater as nossas más tendências, né, os nossos vícios, a nossa irritabilidade, o nosso nervosismo, né, o ódio, o sentimento assim que realmente ainda impera muito sobre nós quando as coisas não estão bem. Então, imagine que não é só numa encarnação que você vai conseguir fazer isso, porque o que é 80, 90, 100 anos frente ao espírito, que ele é imortal, né? O espírito é imortal, então nós sabemos que o que é, né, às vezes um sofrimento de 10 anos, 15 anos, sendo que você tem toda a eternidade. Então, às vezes você vai precisar passar ali situações desconfortáveis, porém necessárias, porque faz parte da nossa evolução e foi devidamente programado, né, até mesmo com o nosso próprio consentimento, porque quando a gente está fora da matéria do corpo físico, realmente a gente vê a necessidade da progressão. Quando nós encarnamos, né, depois de todo o planejamento, né, reencarnatório, que nós estamos aqui no planeta, vivendo o dia a dia, vivendo as situações, né, que a vida nos impõe, aí às vezes as coisas se complicam um pouco. Por isso que às vezes a gente leva mais tempo. Por quê? Porque realmente, né, quando você compara a eternidade frente a uma encarnação que pode durar 80, 90, 100 anos, na média aqui, você vê que muitas vezes, né, você não consegue, né, passar por aquilo. Aí você tem que voltar novamente naquele ponto onde você ficou ali, que não concluiu, não terminou aquela evolução. Você tem que continuar trabalhando, evoluindo, melhorando, né, até que você possa dar os outros passos, buscando, tá, através da dor, né, do ressentimento, das dificuldades que a vida nos impõe. Afinal de contas, né, a Terra o planeta Terra ainda é um lugar de provas e expiações. Então, muitas vezes, nós nos encontramos em situações desagradáveis, desconfortáveis, porque foi devidamente programado e é necessário passarmos, porque talvez em encarnações anteriores tenhamos os débitos, né, tenhamos as dificuldades, né, que fizemos, ou podemos ter prejudicado o nosso próximo, podemos ter feito coisas, né, que agora chegou a hora da reparação. E muitas vezes, né, isso traz o desconforto, porque obviamente, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a gente precisa, né, entender isso, né? Não adianta a gente achar que é só perdoar, ou seja, só estar arrependido, né? Importante é que você faça a reparação, né, para que realmente o espírito tenha convicção do que ele fez e que ele precisa reparar aquilo para que ele possa continuar evoluindo. né? E através das reencarnações é onde nós vamos conseguir
passar por essas situações difíceis, mas necessárias para o espírito. Fazendo aqui um breve relato do espírito Miramês sobre essa questão, ele traz o seguinte: mundos venturosos, né? Quem se encontra envolvido na carne dificilmente pode ter uma ideia do que pode ser um mundo venturoso, onde somente aportam espíritos puros, aquelas almas que já se encontram em condições de falar, como disse Jesus, eu e meu Pai somos um. Veja, mundos venturosos são espíritos já em condições que não dependem mais nada da matéria. Então, realmente, eles conseguem ter esse sentimento de cocriação junto com Deus, né, com o nosso Pai. Esses mundos já passaram por todos os métodos de crescimento, por todas as provas que a humanidade precisava e se purificaram na forja da dor, dos infortúnios, dos problemas. Mas somente o tempo pode nos conferir o diploma da libertação, ou seja, temos que passar por muitas encarnações, né, como foi dito aqui. Veja, a dor, os infortúnios, os problemas. Nós só vamos crescer quando todos nós passarmos na pele, né, sentirmos essas dificuldades e transpormos isso, né? Não há outro meio, a não ser o tempo para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Há mundos elevados em que os espíritos ali estagiados se encontram em corpos fluídicos, pelo aperfeiçoamento da matéria. Tudo neles acompanhou o progresso do espírito, e a beleza é o penhor da natureza, oferecendo um visual encantador aos moradores. Todavia, é bom que se compreenda que o espírito ignorante não se sentiria bem nessa estância de luz, devido ao seu modo de vida ser outro, sem condições de mudanças apressadas. Todos têm seu habitat, o animal, o homem, e qualquer troca sem preparo provocará desastres de difícil reparo. Sabemos que o progresso não dá saltos. Entretanto, ele não para. A sua marcha é permanente em todos os sentidos, porque é a vontade do soberano arquiteto do universo. Os mundos são incontáveis na imensidão do cosmos, e incontáveis são as humanidades, bem como suas diferentes posições. Cada qual tem sua posição na escala espiritual. E os Cristos são inúmeros em toda a criação, responsáveis pela direção dessas humanidades e desses mundos. Ou seja, são vários Cristos, como Jesus é o governador do planeta Terra. Existem outros planetas governados também por outros Cristos, da mesma magnitude de nosso Senhor Jesus, porém responsáveis por aquele planeta. Então veja, né? Incontáveis os números e incontáveis os planetas, ou seja, temos muitas situações que o espírito pode estar migrando de plano para plano conforme ele vai evoluindo, e cada mundo que ele se encontra lá tem as condições necessárias para que ele possa ser provado, ele encontre ali, né, as condições necessárias do que ele precisa dentro do aspecto da evolução do espírito. Quem conosco trabalha, nela se encontra em caminho dos mundos venturosos, né? Ou seja, caminhamos no bem, que isso vai nos levar à direção do espírito puro. Esperemos e trabalhemos, compreendendo que Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele, por sua bondade, nos legou os preceitos pelos quais entendemos melhor e com mais acerto o que devemos fazer em nosso próprio benefício, conhecermos a nós mesmos e nos tornarmos livres. Ou seja, essa reflexão profunda de parar e pensar como nós estamos vivendo a nossa vida, quais são as nossas dificuldades, né? Quais são os sentimentos que às vezes nos aflige, nos deixa preocupado ou até mesmo nos incomoda. Esses são os pontos que a gente tem que parar, pensar e tentar mudar isso, né? Para que aí sim, né? Conhecer a si mesmo é isso, né? Que são os pontos que nos causa algum tipo de desconforto e trabalhar isso, né? A pureza da alma surge na amplitude da nossa vida, no silêncio que o nosso conhecimento nos ensinou a respeitar. Com o passar das eras no bem, no amor e na caridade, o espírito vai se iluminando, como a noite sucede ao dia, e a ideia da imortalidade assegura a vida na fé que estabelece a felicidade. Estamos distantes dos mundos venturosos, mas não impossibilitados de alcançá-lo, ou seja, sabemos que existem mundos muito mais superiores que o nosso. Estamos distantes, sim, mas não impossibilitados. Então a gente precisa estar sempre pensando nisso, né? Para a gente se esforçar no bem. Abençoemos o tempo, que ele nos indicará, sob as bênçãos de Deus, sob o olhar do Mestre, quais os caminhos que devemos trilhar, capacitando-nos
habitar essas casas que já conquistaram seus lugares nas culminâncias dos céus, ou seja, vamos nos esforçando que também chegaremos, né, ter o merecido lugar de habitar essas casas que já passaram por tudo isso, né? Para tanto, devemos trabalhar e lutar, mas lutar com nós mesmos, vencendo as nossas deficiências para encontrarmos o Cristo em nós, servindo-nos de motivo de glória dentro da glória de Deus. Fazendo aqui um breve resumo, então, a natureza não dá saltos. Nós sabemos que nós evoluímos passo a passo. Cada encarnação, às vezes, pode parecer imperceptível, porque o que é a imortalidade? A imortalidade do espírito frente a uma encarnação que pode durar X anos, né? Então, pode ser que naquela encarnação, às vezes pode não parecer, mas o espírito vai passo a passo evoluindo, passando pelas dificuldades, pelas provas, pelas expiações e vai se moldando, né? Cada vez mais vai se preparando, passando de uma lição para outra, né? E se melhorando, né? Outro ponto importante é sobre o auxílio mútuo. Nós sabemos que nós, espíritos, né, somos uma família universal vivendo no planeta Terra. Então, nós, em momentos, estamos auxiliando, em outros momentos, somos auxiliados. Então, essa possibilidade é o que nos dá também força, porque tem muitos de nós que já se encontram mais evoluídos em determinadas questões. E nós, mais evoluídos do que outros em determinadas questões. Esta troca é fundamental. E aí, então, quando nós conseguimos ver que alguém está fazendo, já passou por aquilo, está se dando bem, né, emocionalmente falando, pelo seu comportamento, nós também criamos, né, a expectativa que é possível, porque outros de nossos irmãos se encontram em condições mais evoluídas e nós vamos pegando esses bons exemplos, colocando na nossa vida. E, por outro lado, também, esses mesmos irmãos, né, utilizam os nossos exemplos, nosso comportamento, sabendo também que é possível que aquilo seja feito, porque nós já temos essa experiência, essa vivência, com certeza oriunda de outras encarnações que nós trazemos na bagagem da imortalidade do espírito, né, que nós vivemos em outros momentos e já aprendemos sobre aquela lição. E também nossos irmãos mais evoluídos também traz isso na bagagem e nós aprendemos com eles, né? Então veja, não há uma nítida divisória que nos separe entre os espíritos puros e o que nós somos hoje. Por quê? Porque isso, ao longo, né, das existências, vai se depurando, tá? Mas eu acho que é uma lição extremamente, né, importante, que trouxe aqui essa questão da vontade. Sabemos que existem mundos venturosos, estamos longe deles, mas não impossibilidade de trabalhar para chegar neles. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.